Queridos, o objetivo da nossa mensagem hoje, nossa breve mensagem, é exaltar a Cristo Jesus, o Deus do universo que se fez homem entre nós e que não faz acepção de pessoas. O nosso Jesus, ele não faz acepção de pessoas. A mensagem de hoje também tem o objetivo de nos incentivar e nos encorajar a fazer o que Jesus fez, pois isso agrada o coração dele. Você crê nisso? Nessa noite o Espírito Santo trouxe você aqui para encorajá-lo e motivá-lo a fazer a vontade dele. Se você ver lá na primeira João 2,17 está escrito: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que interessa para Deus é fazer a vontade dele, tá certo? O que interessa para Deus é fazer a vontade dele. O resto é resto. O mundo e a sua cobiça passam, mas os que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. E aí nós estamos diante de uma situação do Evangelho de Mateus. Se vocês perceberem, quem lê o Evangelho de Mateus todo, vai perceber que ao longo desse Evangelho, Mateus, também chamado de Levi, ele argumenta que Cristo é o Messias de Israel, Cristo é o esperado, Cristo é o ungido de Israel. Nos capítulos 8 e 9, nós vemos uma série de milagres. Antes de entrarmos aqui propriamente nesse acontecimento, eu só gostaria de fazer um breve resumo do que ocorreu antes, para que vocês possam entender a profundidade desse texto, que me impactou profundamente quando eu estava preparando essa mensagem. Eu tenho certeza aqui que todos já ouviram falar, ou já leram essa mensagem aqui, esse momento que Jesus chama Mateus e come com publicanos e fariseus. Só que vocês vão ver o quão poderoso e o contexto que se enquadra isso. Nos capítulos 8 e 9, nós vemos uma série de milagres realizadas por Jesus Cristo sobre enfermidades. Jesus cura um leproso, Jesus cura o servo de um centurião que estava paralítico e muito doente. Jesus exerce milagre sobre a natureza, acalmando a tempestade. Jesus expulsa demônios, Jesus ressuscita mortos, Jesus realiza milagres sobre uma cegueira, sobre mudez, sobre tudo isso. E nesse contexto, nesse momento, ele realiza talvez o maior dos milagres. Ele salva, ele chama, ele converte um pecador dos seus pecados. Ele chama, ele converte um pecador dos seus pecados. A conversão de Mateus aparece entre esses milagres. Logo após um milagre espetacular que objetivou mostrar o poder de Jesus sobre um pecador. Chega um paralítico e Jesus cura o pecado desse paralítico. E os fariseus parece que não estavam achando muito bacana. Jesus disse: vocês estão achando que o Filho do Homem não tem poder para curar pecados, para libertar o pecador? Então, paralítico, levanta e anda, porque eu sou Deus sobre a física, eu sou Deus sobre a medicina, eu sou Deus sobre todas as coisas, e eu curo o pecador, eu salvo o pecador. Este é o maior milagre para o qual Jesus veio para a terra: salvar o pecador, salvar a minha pessoa, salvar a sua pessoa. Imediatamente após essa narrativa, o versículo 9 relata-nos o chamado e conversão de Mateus. Diz aí: saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Se você for ler Lucas capítulo 5, 28, diz lá: e deixando tudo, o seguiu. E aí eu lendo acerca de uns comentaristas falando isso, é muito interessante, que Mateus ele não falou de si mesmo, né? Ele não disse: olha, eu deixei tudo e segui. Não, deixou que Lucas relatasse isso. E isso é tremendo. Talvez foi o maior preço pago por um discípulo. Nós vamos ver aqui, foi por Mateus.
O que ele fez, o fato de ele ter deixado tudo, ele era o que, queridos? Um coletor de impostos. E aí nós vamos estudar acerca disso com mais profundidade. Mateus abandonou tudo imediatamente. Ele era um grande pecador e todos sabiam disso. Segundo o padrão dos seus dias, ele era sem dúvida alguma o pecador mais vil e mais miserável em Cafarnaum. Como assim, Davi? Eu não estou entendendo. Quer dizer que um fiscal, quer dizer que o cidadão que é responsável pela cobrança de tributos é um pecador? Que história é essa? Tire da sua mente agora todo o entendimento e todo o pensamento que você tem acerca de coletor de impostos. Esqueça. Esse Mateus aqui não tem nada a ver com a figura que nós entendemos hoje no nosso dia a dia. Não tem nada a ver. Um coletor de impostos, queridos, naquela época, ele era ocupado com uma odiosa tarefa de arrancar de seu próprio povo o dinheiro dos impostos. Os publicanos, eles compravam de Roma, presta bem atenção, tá certo? Eles compravam de Roma o direito de angariar os impostos numa determinada vila ou distrito. Só pelo fato de negociar, entendam bem isso, para vocês entenderem o cerne da questão, só pelo fato de negociar com o sistema romano, já tornava Mateus um traidor de Israel. Nada poderia ser mais ofensivo à mente judaica do que um judeu comprar um direito de explorar o seu próprio povo, e você vai entender isso melhor. Ele era empregado voluntariamente, ele era e comprava o direito, ele pagava o direito de arrancar impostos do seu próprio povo. A reputação de Mateus, só para vocês entenderem, esse cidadão que Jesus chamou aqui, era um apóstata. Ele era considerado pelos judeus um apóstata. Ele era considerado por os judeus um herege. Ele era considerado por os judeus um renegado. Para vocês entenderem melhor a coisa, Roma exigia de cada publicano, no caso de Mateus, coletasse uma determinada quantia de impostos. E tudo o que recebiam além disso, podiam conservar para si. Tu já pensou uma bocada dessa, hein? Já pensou o Estado chegando para você, você compra um direito de coletar impostos dos seus pares, e aí o Estado da Paraíba, através do seu governador, ele diz, eu preciso de tanto. Você arrecada aí para mim, vamos lá, 50 mil reais. O que você arrecadar por fora pode ficar para você. E aí, queridos? Vocês acham que esses coletores eram benquistos ou não? Vocês acham que eles arrecadavam o que era justo? Vocês acham que eles arrecadavam apenas o que Roma queria? De forma alguma. Eram homens ricos, os coletores de impostos. Eram homens ricos. Roma apoiava excessos. A história relata que Roma apoiava excessos e abusos para manter os coletores alegres e satisfeitos. Tinham toda a liberdade para extorquir. Mateus tinha toda a liberdade para extorquir o seu próximo. Ele era tão desrespeitado, a reputação de um coletor de impostos era tão ruim perante a sociedade, que nem numa sinagoga Mateus podia entrar. Aqui na Cidade Viva, se fosse na época Cidade Viva lá, uma sinagoga, vamos transportar para vocês entenderem, Cidade Viva, uma sinagoga lá na época judaica, na época que aconteceu isso aqui. Outro líder, um fariseu aqui e tal, não entrava, não podia entrar. Ele era odiado. Ele era odiado. Mateus era odiado. O povo queria ver todo mundo, menos ele. Era considerado animal imundo e tratado como porco. Os coletores de impostos na literatura judaica eram considerados como animais imundos. Eram considerados como os porcos. Não podiam servir sequer de testemunha. Tivesse um julgamento, uma audiência, Mateus não poderia ser uma testemunha. Porque era mentiroso, porque era ladrão, porque era safado, porque era vigarista, porque era mercenário. Esse cidadão aqui que a gente está estudando. Eram tidos como grandes mentirosos. Sabe qual era a comparação de Mateus, num coletor de impostos, nessa época aqui, nesse contexto que nós estamos estudando? Ladrões e assassinos. Eram considerados a mesma estirpe. Esse era Mateus, um discípulo chamado por Jesus, autor desse evangelho que está aí no seu colo, que você está lendo. Foi ele que escreveu.
Isso aí que você está lendo. E foi ele que foi chamado pelo mestre o qual você está adorando aqui nessa noite. E aí vamos aqui para o texto. Saindo Jesus, viu um homem, versículo 9. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria. Sentado na coletoria. Alguns publicanos preocupados com a reputação pessoal, simplesmente, eles não sentavam na coletoria. Eles pagavam um terceiro para cobrar o imposto e contar para eles. Porque era tão vergonhosa essa atribuição, era tão vil essa atribuição, que alguns publicanos contratavam terceiros para fazer isso. E a Bíblia diz que Mateus estava sentado na coletoria. O que significa isso? Mateus, além de tudo, era cara de pau. Ele dizia, eu sou safado, eu não presto para o meu povo, mas eu não estou nem aí. Eu estou sentado aqui, estou contando o dinheiro da turma que eu extorqui, que eu roubei, que eu furtei. Os mais descarados, segundo a literatura judaica, sentavam-se à mesa da coletoria. Uma coisa era ser publicano, pior era ostentar-se como tal. E aí nós vamos para o versículo 10. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Mateus decidiu oferecer um banquete na sua casa, para apresentar Jesus aos seus amigos. Jesus, nesse banquete lá em Lucas, é relatado como um convidado de honra, tá certo? Jesus foi um convidado de honra desse Mateus, dessa vida pregressa que eu acabei de vos falar. A essa reunião compareceram algumas das mais notórias e mais vis pessoas na história dos banquetes. Imagina, se as pessoas respeitáveis desprezavam Mateus, vocês acham que quem estava nesse almoço, nesse banquete? Vocês acham que tinha alguém bom? Alguém, do seu ponto de vista, legal, sentado com ele? De forma nenhuma. Ladrões, blasfemadores, prostitutas, espertalhões, vigaristas, prostitutas, outros publicanos, a escória da sociedade. Esse Jesus que nós estávamos orando e adorando há pouco tempo, ele se reuniu, ele sentou num banquete com essa turma, um bocado de prostituta, um bocado de ladrão. É estranho isso, não, Davi? Isso não é meio estranho, não? Mateus 11:19 indica que Jesus era conhecido como amigo de publicanos e pecadores. E hoje nós gostamos de ser conhecidos como amigos de quem? Do deputado fulano de tal, do desembargador cicrano, do senador beltrano. Isso é bacana, né? Eu acho muito bacana quando a pessoa vem falar, fulano de tal, é meu primo. É meu primo, o cabo é primo lá de 5º grau, sei lá quando. Mas o cidadão parece que só tem primo de pessoas que ocupam cargos elevados, né? Aí porque é meu primo, cicrano é meu primo, é meu primo lá do 4º grau. E o nosso mestre, o Senhor dos Senhores, aquele que nós adoramos aqui incansavelmente, ele era conhecido como amigo de pessoas como Mateus e pecadores. Eita, Davi, não tô entendendo muito bem, não. E os fariseus também não entenderam, não. Os fariseus, lá no versículo 11, ó, vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Imagina, se vocês vissem aqui, algum da liderança, almoçando constantemente nos presídios, ou almoçando com as prostitutas, se alegrando, o que vocês iam pensar? O que a igreja ia pensar? O que iam dizer? Quando a gente tenta aqui, o que a própria igreja diz? A própria igreja que eu digo, não a denominação, mas de outros lugares, quando a gente tenta aqui fazer eventos, trazendo prostitutas, trazendo travestis, lutando contra isso, indo para as ruas, a gente é bastante criticado, pessoal. Vocês não têm noção de como nós somos criticados. E aqui, Jesus estava sendo criticado, porque sentava à mesa com esse pessoal. Para os fariseus não puderam ocultar o assombro
o assombro. Pastor Sérgio falando com uma prostituta, falando com um travesti. Que Pastor Sérgio indo à noite lá entrevistar os travestis, conversar, falar do amor de Deus. Isso é muito... O que é isso? Onde é que nós estamos? Ele é impuro ou não? E aí Jesus lança uma palavra para os fariseus, cheios de autojustiça, pensavam ser justos e sem a menor carência espiritual. E aí Jesus dá uma resposta que nós vemos aí no capítulo 12, que os teólogos chamam de poderoso argumento triplo, que apela para a experiência, fundamenta-se nas Escrituras e descansa sobre a sua autoridade pessoal e divina. Vamos ao apelo à experiência. Versículo 12. Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Jesus usa a experiência, Jesus usa um exemplo comum do enfermo. E o que significa um enfermo, queridos? Na linguagem espiritual, significa o quê? Um pecador. E o pecador precisa de um médico. Os fariseus eram ótimos, eram perfeitos em fazer diagnósticos. E aí vai uma característica para você, vai na veia, quando é para fazer uma crítica acerca da vida de um irmão, ou da vida do próximo. Você é show de bola para fazer um diagnóstico do pecado dos outros. Quem me escuta também pela primeira vez, e quem está aqui dentro da comunidade, trabalha aqui dentro, você que é perfeito em fazer críticas, você que quando pega a orelhinha do bússola, tem um poder de diagnosticar as coisas, termina o culto, ao invés de glorificar o nome do Senhor, ao invés de glorificar ao nome dele, a palavra que foi exposta, primeira coisa que vem à sua mente é uma crítica. Porque o pastor estava com paletó, ou estava sem paletó, ou esqueceu o nome de um profeta fulano de tal. Ou se equivocou, leu, ao invés de primeiro orar para pregar, pregou primeiro para orar. Isso é muito sério, queridos. Isso é muito sério, porque torna a igreja uma igreja doente. Os fariseus eram ótimos em diagnósticos, mas eram incapazes de pronunciá-los à cura. Fazer crítica é errado, não estou dizendo isso. Agora, se você é PhD em fazer crítica, e ao mesmo tempo, com a crítica, não apresenta nenhuma solução, por favor, repense a sua. Eu vou ser duro, inclusive, nessa palavra que eu vou dizer, eu vou ser duro comigo mesmo também, tá certo? Eu vou ser duro comigo mesmo também. Repense a sua salvação. Porque os fariseus tinham essa característica. Ou não tinha, queridos? Tinha uma característica de quê? De ver Jesus operando, ver Jesus se desgastando, ver Jesus se matando, ver um pastor aqui em cima se matando, dando o seu sangue, dando a sua vida, dando o seu tempo, dedicando os seus dons, e vinha a turma crítica. O que era que Jesus tinha para esses fariseus? Eu não vou responder, vocês já sabem o que Jesus tinha para esses fariseus. Conosco não é diferente, queridos. Conosco não é diferente. Conosco não é diferente. Você tem uma crítica para fazer? Amém. Apresente a solução. Você tem uma crítica a fazer? Amém. Haja. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Você está achando o quê? Que a igreja está orando menos? Comece a orar você. O Deus que você ora é todo poderoso. O Deus que você ora é todo poderoso ou não é? Não é isso que a gente vem pregando, que o corpo pastoral da igreja vem pregando domingo após domingo, quarta após quarta. A sua oração é poderosa. Você está achando que está com problema no voluntariado? Vá lá caladinho, faça sua inscrição e mande brasa. Ou não? Amém, queridos? Amém? Antes de fazer uma crítica, em nome de Jesus, pense nos fariseus. A gente é muito bom
para pregar aqui, o fariseu fazia isso, o fariseu fazia aquilo, e nós não somos os fariseus da contemporaneidade? Não somos? Muitas vezes, o Espírito nos encoraja hoje, o Espírito nos dá uma chacoalhada, e diz, eu tenho grandes obras para fazer, eu tenho grandes coisas para fazer, para de criticar e faz alguma coisa, para de criticar e se levanta, para de criticar, nós temos aí o Godstock batendo as portas, um evento que a Cidade Viva não vai ganhar nada, pelo contrário, está gastando muito. Nós, que eu digo porque quando a Cidade Viva gasta muito, é porque nós gastamos muito, o corpo gasta muito, tempo, gasta muito tempo, gasta muita energia, gasta muita disposição, renuncia, momentos com a família, por amor ao próximo, porque é isso que interessa, amor ao próximo. Jesus estava sentado com fariseus e publicanos, ele era o Deus pessoal, pelo amor de Deus, você já sentiu, e aí vem até uma auto-reflexão para mim mesmo, você já se compadeceu, será que eu já me compadeci alguma vez na minha vida, em ver uma pessoa na rua pedindo esmola, sentado do lado dela e perguntar como ela está? Porque eu sou muito ocupado, eu tenho muitas atribuições, eu não posso, a minha agenda não deixa, é muita coisa, eu não posso. E o que dizer de Jesus? O Deus que se fez carne, presente no meio dos homens. Ele não foi conversar com Nero, Jesus não foi conversar com os grandes líderes da humanidade, Jesus não foi conversar com os grandes líderes da humanidade, Jesus foi conversar com a ralé da humanidade, considerada naquela época. Jesus foi conversar com aqueles que nós hoje, eu acho que se entrasse aqui nessa porta, não sentaria nem do nosso lado, ou não? Esse é o nosso Jesus, pessoal, esse é o contexto que ele está aqui, e o Espírito Santo nos chacoalha mais uma vez hoje, para dizer, façam o que Jesus fez, façam o que Jesus fez. Esse Godstock, pessoal, eu não vejo como um evento produzido pela comunidade Cidade Viva, eu vejo como uma oportunidade que Deus nos dá. Isso é um presente de Deus, pessoal. Enxerguem sobre esse ângulo, pelo amor de Deus. Enxerguemos sobre esse ângulo. O Godstock não é um evento, não é um cumprimento de uma agenda. É uma oportunidade, é um presente de Deus para a gente colocar em prática o que o nosso mestre nos ensinou. Não é isso? Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples aqui, que um leão, eu gosto de assistir às vezes muito Discovery Channel, hoje eu não tenho muito mais tempo de assistir, mas antigamente eu assistia muito. Primeiro, o que a leoa faz, né? Quando está com o filhotinho, ela caça para ver o filhotinho, e o filhotinho fica só olhando. Depois ela faz o quê? Aí traz o animal morto, e come o animal, e os filhotinhos mamam. Depois ela traz o bicho morto, para os filhotinhos comerem. Depois a leoa traz o bicho meio morto, para os filhotinhos entrarem em ação. E depois ela vai caçar com os filhotes. Elas dão a oportunidade dos filhotes caçarem. Isso é a natureza perfeita, criada pelo Senhor. E não foi isso que Jesus também fez com os apóstolos? É isso que Ele faz com a gente. Ele está dando uma grande oportunidade para a Cidade Viva, mostrar o amor dEle para João Pessoa. Não é o amor da Cidade Viva, não. Porque se for para exaltar a comunidade, que esse evento se acabe hoje, pelo poder dEle. É para exaltar o nome dEle. É o nome dEle que será glorificado. É o amor dEle. Eita, o que é aquilo ali? O que é aquele bando de gente? Rapaz, não sei não. Estão fazendo aquela loucura toda. E por quê? Rapaz, por causa de Jesus Cristo. Por que tu está aqui? Foi porque o pastor Sérgio mandou? Foi, rapaz, foi não. Foi porque eu amo Jesus Cristo, o autor e consumador desse projeto. Porque eu creio nesta palavra, eu creio no chamado de Jesus. Jesus sentou com publicanos, Jesus sentou com pecadores, Jesus sentou com gente da estirpe de Mateus. Por que eu não posso pegar o meu tempo e levar o amor de Deus para os que precisam? Vemos o primeiro argumento, apelo à experiência. O segundo, ide e aprendei,
no versículo 13. Preciso de médicos. Vão aprender o que significa isto. Só isso aí, segura isso aí. Vão aprender o que significa isto. Você sabe o que significa esse termo na literatura judaica, na época, para os estudiosos? Isso foi uma desmoralização de Jesus para os fariseus. Foi como se Jesus dissesse: voltem aos livros e só venham aqui quando já souberem as lições mais básicas. Voltem. Como é? Vocês estão fazendo essa pergunta? Por favor, voltem às Escrituras e só venham falar comigo quando vocês souberem o básico do Velho Testamento. Porque ele citou Oséias 6,6. Jesus citou o profeta Oséias 6,6. Desejo misericórdia, não sacrifícios. Queridos, o Senhor não está interessado em rituais, mas na compaixão, na misericórdia e na bondade carinhosa. Os fariseus eram excelentes ritualistas, não sentiam menor amor pelos pecadores. Será que eu não estou sendo assim hoje, Davi? Será que o Espírito Santo não lhe trouxe aqui hoje para dizer: meu filho, acorda, acorda, ei, acorda, você está um fariseu, você vive na igreja, você não perde um culto, você sempre está lá, perfumado, bonito, tal, mas o que é que você tem feito lá fora? O que é que você tem feito lá fora? O que é que você tem feito pelos perdidos? Está aí, eu estou te dando uma oportunidade, vai lá meu filho, acorda, o Pai vai ficar alegre com isso. O Espírito Santo não está aqui hoje para criticar você, o Espírito Santo está aqui hoje dizendo: não perca essa oportunidade, você colherá grandes frutos pelo que você está fazendo para a obra de Deus. E quando eu digo frutos, queridos, não é prosperidade material, se for que o seja, não. Você está fazendo isso para colher frutos no reino dos céus. No reino dos céus. Como Paulo diz, combati o bom combate. É isso? O que é combater o bom combate? Cumprir a vontade de Deus. Cuidado para não passar, queridos. Cuidado para não passar a história, tá certo? E você perder o bonde. Você perdeu o bonde. Jesus vai dizer: eu dei oportunidade para você. Você lembra lá do Godstock? Já pensou, hein? No juízo, um dia lá, Jesus aí, a gente lá tal, ressuscitou. Rapaz, você lembra lá do evento da sua comunidade? O Godstock. Tanta gente precisava, tanta gente eu preparei para ouvir a palavra através da sua vida. E a sua agenda não deixou, nada disso adiantou. O Espírito Santo diz: não perca essa oportunidade. Abre aí no Salmo 51, versículo 16. O que o salmista diz? Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Queridos, um coração quebrantado é aquele que está disposto a fazer a vontade de Deus. Por favor. Tem gente que acha que coração quebrantado é vir para a igreja exclusivamente, tão somente e apenas: Senhor, perdoa pelos meus pecados. Senhor, me perdoa essa semana, Pai. Coração quebrantado é fazer a vontade dEle, querido. Por favor, repense a sua vida cristã. Se está uma vida apenas de cerimônias, apenas uma vida de rituais, apenas uma vida de cumprir a agenda, Deus te dá uma oportunidade. Por favor, mude o foco de como você vê as coisas. O Godstock não será um cumprimento da agenda Cidade Viva. Será uma oportunidade de você fazer a vontade de Deus. Porque só o nome dele será glorificado. Quando o coração não é reto, o ritual se constitui numa abominação. Não brinque não, viu? Não acho que é seu louvor, sua guitarra, sua voz bonita, sua voz entonada, que não passa do teto, não passa de uma abominação. Se a sua vida, se você que vem aqui adorar o nome do Senhor, não busca um quebrantamento, não busca fazer a vontade dEle, busca, olha o verbo que eu estou usando, queridos, busca, tem vontade, não se deleita, se entristece com o pecado.
E o terceiro argumento, nós vemos que o primeiro foi o apelo à experiência, o segundo, o argumento das Escrituras, e o último, o argumento baseado na autoridade de Jesus, quando ele diz: pois não vim chamar os justos, mas pecadores. Os fariseus, queridos, eram considerados justos. Você que é considerado justo, você que está aqui na igreja, mais uma vez eu digo, não veja como um tom de crítica, veja como uma oportunidade que o Espírito nos chacoalha para dizer: ei, o caminho não é esse não que tu tá, o caminho é esse aqui, ó. Você que está achando muito correto, você que está achando que tem direito a isso ou aquilo dentro do ministério, ou diante de Deus, determinar Deus fazer alguma coisa, porque você merece, esquece isso, tá? Esqueça isso. Esqueça isso, somos todos doentes. Eu também. Veio chamar pecadores, e é interessante aqui que no grego, o grego chamar aqui é convidado para alguém vir à nossa casa. Eu fui estudar o grego aqui, foi ver o chamar, esse verbo chamar aqui, Jesus se refere lá na frente, é como se fosse para casa, é como se Jesus estivesse chamando, eu vim chamar os pecadores para a minha casa. Quem quer ir para a casa de Jesus? Quem quer ir para a casa de Jesus? Amém. Queridos, e aí eu concluo com uma reflexão que eu fiz, que o pecado, ele é um câncer, tá certo? Eu fazendo a reflexão hoje, fazendo a mensagem, disse: o pecado é como um câncer. Toda a humanidade está infectada com esse câncer. Toda a humanidade. Toda. Eu também, você, pastor Sérgio, o Papa, Paulo estava infectado com esse câncer. Com todo respeito, a Ave Maria estava infectada com esse câncer. Aí você, por favor, Davi, me respeite a minha religião, lhe respeito e amo você. Mas quando ela declarou lá nas Escrituras, na oração, que precisava de um Salvador, só precisa de um Salvador quem é doente. O único que declarou que não precisava de Salvador, porque Ele era o caminho, a verdade e a vida, foi Jesus Cristo. Toda a humanidade infectada com o câncer do pecado. E o que nos diferencia das pessoas que não são cristãs, é que recebemos a boa notícia de que essa doença infeliz não nos levará à morte. O que nos diferencia dos não cristãos é que nós recebemos a boa notícia dada por Deus através da sua graça, que nós não morreremos com esse diagnóstico, pois o selo da cura está conosco, o Espírito Santo que nos ressuscitará no outro dia. Ele é o selo que Jesus deixou. Olha, você é pecador, esse pecado levará à morte, mas eu vou deixar um selo, o Espírito Santo. A morte vai levar você à sepultura, mas eu o ressuscitarei. Eu o ressuscitarei. Portanto, Deus quer que nós, portadores temporários desse câncer, levemos a cura, Jesus Cristo, ao maior número de pessoas possível. O Godstock está aí. Vamos, igreja do Senhor, levar a cura do nosso câncer espiritual ao mundo. É para isso que Jesus nos chama. Que Deus nos abençoe nessa noite.